Olá, eu fiz um outro vídeo onde eu comento entre as divergências, né, entre os mestres de Reiki e entre reikianos também, certo? Entre reikianos também. Mas me surgiu uma questão secundária sobre isso que eu resolvi falar nesse vídeo. Como que fica o aluno, né? Ou como que fica o reikiano com essas divergências? Ou seja, você vai para um curso de Reiki, o seu mestre ensina algumas técnicas, ele passa algumas teorias, coisa e tal, tem a iniciação, tem a prática, legal. Aí sai dali, você, depois de algum tempo, encontra outro mestre. E aproveitando que está falando com o mestre Reiki, vamos tirar umas dúvidas, vamos trocar umas figurinhas. E algumas coisas que você comenta do seu mestre, este segundo mestre não concorda. E diz para você, não, está tudo errado. Esquece isso, te ensinaram errado, não é assim. Como é que você fica? Né? Como é que fica o reikiano? Mantenho a fidelidade com o meu mestre original, aceito essas novas ideias. Às vezes não é nem encontrar um mestre, né, e conversar com ele. Às vezes é um vídeo que você assiste, às vezes é um texto da internet, de um blog, alguma coisa assim. Então, com toda certeza, o reikiano ou o candidato a reikiano vai encontrar divergência entre os mestres, divergências entre os reikianos, que vão gerar dúvidas, certo? Enquanto não se é reikiano, tudo bem, a gente entende, coisa e tal, e escolhe um dos mestres, né, para fazer tranquilo. Mas depois que você fez a iniciação, que você já tem o mestre, você pode ficar tentado a ser fiel àquele mestre, ao que ele ensina, ao que ele acredita, e não se permitir crescer. Ou não ser fiel e adotar novas ideias, buscar novos caminhos. Eu penso que a gente precisa usar um pouco de bom senso, um pouco de senso comum, bom senso. Senso comum, bom senso, senso comum, bom senso. Bom senso. A gente tem que usar um pouco a nossa inteligência, a gente tem que argumentar, tem que questionar. Precisamos ter essa atitude. Então, se nós aprendemos de uma determinada forma, mas uma outra ideia, um outro conceito, uma outra visão, uma outra perspectiva, nos traz mais tranquilidade, nos dá mais paz, nos deixa mais satisfeitos com a situação, por que nós não vamos adotá-lo? Certo? Ao fazer uma iniciação com um determinado mestre em Reiki, você não fica obrigada ou obrigado a permanecer refém das ideias e dos conceitos e daquela pessoa, da energia daquela pessoa. Alguns mestres são mais magnéticos do que os outros, né? Alguns mestres exercem certo domínio sobre os seus iniciados, mantêm certas relações que não são assim muito interessantes. É normal, é natural. Mas cabe a você pensar, usar a sua mente, seu raciocínio, sua lógica, buscar mais opiniões, buscar mais ideias, buscar mais perspectivas, né? São contrárias ou que corroborem aquela visão que está incomodando ou lhe surgindo naquele momento. E aí você decide o que você quer seguir ou não. Certo? As pessoas mudam o tempo todo, os mestres Reiki mudam também. São pessoas comuns, como eu e você,
Apenas receberam um treinamento, receberam uma informação que você não recebeu, porque você é reikiano nível 1 ou nível 2, não se tornou um mestre ainda. Mas não necessariamente o mestre é uma sumidade. Nem em reiki, às vezes ele é uma sumidade. Às vezes conhece muito pouco de reiki. Mas é um ótimo iniciador. São possibilidades. Às vezes também essas divergências surgem entre os reikianos. Você está lá numa festa, ou num encontro, num local, e encontra um amigo, coisa e tal, trocando ideia, pois é, eu fiz um curso de reiki. Menino, eu também sou reikiano, coisa e tal, e aí vocês ficam trocando ideias, porque eu aprendi assim, eu aprendi assado. Opa, surge a divergência, né? Não, mas o meu mestre me ensinou assim, disse que era assim que o Mikao Sui praticava. Não, mas o meu mestre também me ensinou assim, e disse que naquele tempo o Mikao Sui também fazia assim. Mas são coisas diferentes, como é que pode? Ou, meu mestre me ensinou isso no curso. Meu mestre nem falou nada disso no curso. Divergências, incoerências. Da mesma forma, você tem que usar o bom senso. Você tem que usar a sua inteligência e observar aquela questão corretamente. Tem mestres que ensinam certas coisas e tem mestres que não ensinam. Tem mestres que abordam certas questões, tem outros que não. Tem mestres que ensinam de uma determinada maneira e tem mestres que ensinam de outra maneira. Tem mestres que sabem ensinar e tem mestres que não sabem ensinar. Tem reikianos que sabem ensinar e tem reikianos que não sabem. Então, quando surge uma situação dessas entre reikianos, é uma ótima oportunidade para que você se recicle um pouquinho, para que você observe outras perspectivas, para que você pesquise, estude, debata um pouco mais, para que haja um crescimento, para que haja uma evolução, para que haja uma ampliação da sua maneira de pensar, da sua perspectiva a respeito do reiki. Certo? Por exemplo, chakras. Eu não ensino chakras nos meus cursos, nenhum deles. Eu não acho que chakra seja algo para se perder tempo no curso de reiki. Exatamente isso, perder tempo. Se eu tiver que ensinar chakras, eu vou dar um curso sobre chakras. E o assunto vai longe. Então, nos meus cursos de reiki, eu me foco no reiki. E para você ser um bom reikiano, para você aplicar reiki, você não precisa saber nada de chakras. No máximo, você precisa saber que o reiki entra pelo chakra. Porque através dos chakras entram todas as energias no nosso corpo, no nosso sistema. Acabou, pronto. Tem mestres que falam de chakras nos cursos. Qual o problema? É a visão dele, a perspectiva dele. Eu estou errado ou ele está errado? Não. Ninguém está errado. Eu tenho os meus argumentos e as minhas justificativas para não ensinar isso, e a pessoa vai ter os argumentos dela, as justificativas dela para ensinar. Eu prefiro me focar no reiki, a pessoa prefere abrir um pouco mais. Então, as divergências vão surgir. Você vai se deparar ao encontrar um outro reikiano, ou ao encontrar um outro mestre, ao assistir um vídeo, ao ler um texto. Não podemos aceitar essas visões contrárias, essas visões diferentes, apenas por serem diferentes e contrárias, ou por serem novas. Né? Parece lá uma figurinha engravatada, bonita, todo cenário high-tech, ele está certo. O resto está tudo errado. Não, né, pessoal? Vamos usar um pouco de bom senso, vamos usar nossa inteligência e vamos observar o que essa pessoa está falando, seja um reikiano, seja um mestre em reiki.
vamos questionar, vamos buscar pontos importantes dentro do que a pessoa fala, vamos, né, ponderar a respeito se aquela informação realmente é útil, não é útil, é válida, não é válida, está de acordo com o que eu penso, o que eu sinto. Vamos buscar outras opiniões com outros linkianos, com outros mestres, em outros sites, em outros vídeos. Essa é uma atitude razoável. Essa é uma atitude muito produtiva, porque é assim que a gente cresce, buscando mais informações, certo? E não simplesmente acreditando nelas por acreditar. A fulana está dizendo, então é verdade. Isso não funciona mais há muito tempo. Eu sou desta época em que os mais velhos, ou os professores, diziam, é assim. Ah, mas por que é assim? Não, é assim. Mas, porque é. Acabou. A gente baixava a cabeça e, né, eu peguei essa época. Sofri bastante com isso, porque eu sempre fui muito questionador e continuo sendo. Não importa se o papa que vai aparecer na minha frente vai me falar uma coisa, eu vou questionar ele. E já tive situações bem chatinhas com isso, porque as pessoas ficam bravas, né? As pessoas ficam indignadas com a gente. Elas pensam que a gente está duvidando delas, que a gente não acredita nelas, que a gente está questionando e que isso é uma atitude indevida e incorreta. Porque muitas pessoas que tiveram essa formação que eu falei para vocês, né, que é porque continuam repetindo essa programação. Eu não repito. Por quê? Porque eu já não aceitava ela antes, então não tem como eu reproduzir agora com alunos iniciados ou alguma coisa assim. Então, quando as pessoas me questionam, procuro argumentar racionalmente, né? Coerentemente, logicamente. Mas muitas pessoas não aceitam e não gostam. Infelizmente, vocês vão encontrar mestres assim, reikianos assim, autores de vídeos assim, autores de livros assim. A gente procura adotar uma atitude de questionamento para verificar se aquela informação, se aquele conhecimento é válido, é útil, é importante. E eu acho que quando a coisa é realmente importante, é útil, a gente adota ela, independente se é do mestre do vizinho, ou se é do outro reikiano, ou se é... Acho que a gente tem que aproveitar, certo? E a gente cresce com isso. A gente estuda, evolui, abre um pouco a mente, incorpora mais conhecimentos. Sempre aquele bom senso, né? Sempre aquele bom senso. Sempre um pouquinho de método científico nas coisas, que é importantíssimo. Eu lembro de uma situação, até eu comentei em outro vídeo, não sei se eu vi isso no vídeo, li um texto a respeito, mas uma determinada pessoa lá estava aplicando o reiki e de repente ela viu uma luz azul. Legal. Uma aplicação, coisa e tal, a pessoa se sentiu muito bem, né? Foi embora, na outra semana voltou falando maravilhas, coisa e tal. A pessoa pensou, poxa, luz azul e deu tudo isso. A partir dali ela está sempre de olho na luz azul. Porque quando tiver luz azul, vai funcionar. Isso não é científico. Aconteceu uma vez. Tem que acontecer umas 5.000 vezes, pelo menos, para se tornar realmente algo assim, né, de impactante. Então, toda vez que tiver a luz azul, a pessoa vê uma luz azul, é porque vai dar certo, vai funcionar, vai ser muito bom, a pessoa vai ser feliz e contente. Então, a gente tem que ter um pouquinho de método científico, né? Ah, aconteceu isso, e a partir daquilo a pessoa tece uma série de informações e de conhecimentos sobre aquilo, de crenças. Mas aconteceu uma vez, ou duas? Não, muito pouco, muito pouco. A gente tem que
testar, questionar. Então, vem uma pessoa também falando para a gente uma determinada coisa, eu vou acreditar porque aquela pessoa falou. Mas só ela está falando. Vamos questionar por que só ela está falando e por que os outros não estão falando. Talvez a pessoa esteja um pouco perdida. Talvez a pessoa esteja trazendo uma informação tão nova que os demais não incorporaram. Então a gente começa a questionar, começa a avaliar, ponderar a respeito e vamos crescendo. Isso é importante. Certo, pessoal? Então esse vídeo foi sobre o que eu faço, né? O que eu faço quando o mestre diz alguma coisa diferente do que o meu mestre falou. O que eu faço quando um outro reikiano chega comentando uma coisa que eu não sei ou que eu acho que é diferente, ou que eu aprendi diferente. Certo? Vamos tentar aproveitar essas oportunidades. Ok? Até a próxima.